Letras de Esquina. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda, professora aqui da Universidade Estadual de Goiás, da Unidade Universitária de Iporá. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas atividades que nós realizamos no curso de extensão chamado Quadrinhos Digitais, um clube de leitura, que nós realizamos durante esse primeiro semestre, né? Os nossos encontros eles já se encerraram, né? E hoje eu apresento um resumo das nossas leituras para a divulgação, né, das nossas atividades. Essa gravação ela também faz parte do projeto de extensão da professora doutora Lilian de Oliveira, da UEG também de Iporá, chamado Podcast Letras de Esquina, né, com o apoio do Me Julguem Podcast, um podcast acima de qualquer suspeita. Então, em minha companhia, eu tenho as acadêmicas Mariane Silva Dias de Mello e a Sara Duarte de Matos, para falar um pouco sobre o curso. Tá? Sejam bem-vindas. Para começar, vocês podem primeiro se apresentar. Quem quiser começar, fiquem à vontade. Meu nome é Mariane, né? Sou do 7º período de letras e eu sou a Sara e eu sou do 5º período de letras. Obrigada por aceitarem participar aqui comigo. Eu vou falar um resumo do curso de extensão, né, o nosso objetivo, como que ele foi realizado e o que a gente está pensando até para o próximo ano, continuar talvez com o clube de leitura. O curso ele teve como objetivo, na verdade, incentivar a leitura de produções de histórias em quadrinhos, né? Então eu tenho trabalhado já há um tempo com a pesquisa sobre histórias em quadrinhos e uma coisa que eu percebi foi a dificuldade de ter acesso às histórias em quadrinhos, aos livros, né? Então, o primeiro embate era como é que vamos ler mais histórias em quadrinhos se não temos acesso a esse material. E aí, pensando no clube de leitura, falei, vamos iniciar então com obras que tem disponível online. É claro que aí vem o embate se todo mundo tem acesso ao online, né, à internet e tudo mais, mas assim, foi o viés pensado para o curso. E aí, duas obras que eu vou citar aqui, que eu pensei, foi a obra Confinada, que nós trabalhamos, da Trisila Oliveira e do Leandro Assis, né? Quem quiser seguir, é uma obra que está disponível no Instagram, tem para comprar impressa, ela foi impressa depois, mas ela foi produzida pelo Instagram, então tem lá @Leandro _Assis _Ilustre, se quiser depois pode verificar, e também o Diário de Virgínia, que é da quadrinista goiana aqui, a Tatiana Balduino, né? Quem quiser olhar pode pesquisar o Diário de Virgínia, que vai procurar e achar também o site online que está disponível para vocês lerem à vontade. Então, o curso, né, como era um clube de leitura, se dispôs a ser isso, né? Uma atividade para elaborar, para pensar e para ler essas histórias, como também os alunos poderiam colocar os nomes deles para cada quadrinho que eles queriam discutir, para eles poderem tomar a frente das discussões também. Foi pensado dessa forma. Uma outra coisa que tentamos realizar, que eu coloquei como uma prática de atividade de leitura, foi também a produção de uma playlist, né? No caso, nós fizemos uma playlist a partir da leitura da interpretação do quadrinho Confinada. Então, os alunos usaram o YouTube, Spotify e outros recursos para compartilhar uma lista de músicas pensadas a partir da interpretação da leitura deles sobre a história em quadrinhos. Então, foi pensado como uma atividade para verificar a leitura. Então, foi desse viés. Então, assim, eu esperei que pudesse ampliar um pouco mais nessa discussão sobre as histórias, mostrar essa diversidade de leitura em histórias em quadrinhos, tanto para a comunidade interna como para a comunidade externa também. Então, foi nesse viés que nós pensamos em relação ao curso, tá? E aí, compartilhando aqui com as acadêmicas, eu queria saber o que vocês acharam do clube de leitura, né? A primeira pergunta para vocês. Bom, eu achei o clube de leitura ótimo, né? Pois ele nos trouxe muitas experiências valiosas. Através dele, a gente né, aprendeu muito mais histórias em quadrinhos, valorizei ainda mais a leitura desse gênero. Bom, foi uma oportunidade incrível para todos os alunos, especialmente para aqueles que nunca tinham lido uma história em quadrinho, né? O clube também permitiu entender melhor como que funciona essa narrativa e apreciar a riqueza dos quadrinhos. Bom, eu achei o máximo.
sempre nas provas da escola, as primeiras questões que eu ia em cima eram as questões que tinham os quadrinhos. Eu sempre gostava muito, me divertia horrores. Mesmo assim, sendo aquele só para fins educativos, eu sempre gostei bastante. Só que eu nunca tive, assim, interesse em pesquisar mais sobre. Nunca ouvi muito falar sobre. Sempre era mais coisas de super-heróis. E eu nunca me interessei muito pelo gênero. Então, eu nunca pude me aproximar mais dos quadrinhos. E quando a professora propôs, eu pensei, nossa, uma grande oportunidade para eu poder me familiarizar melhor, né, com as histórias em quadrinhos. E foi uma experiência muito positiva. Lemos histórias incríveis, fascinantes, com temas adultos, super atuais, envolve muita crítica social. E eu gosto muito desse tipo de história, porque eu sinto que quanto mais se fala, mais fica no coração e ajuda a melhorar. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Muito bom saber. Durante os encontros, né, foi interessante ouvir dos alunos, alguns que nunca tinham lido, né, ou então de perceber essa perspectiva, né, quer dizer, essa noção que você tem de que é histórias em quadrinhos, às vezes associada a uma leitura infantil, né, não, né, algo maior, mais amplo. E aí o interessante é realmente perceber essa diversidade. Desde que eu comecei a ler, né, desde 2020 para cá, eu observo isso. Quando a gente fala que trabalha histórias em quadrinhos, o pessoal pensa, vamos levar para as crianças, né? E aí fala, depende do quadrinho, né? Depende, né, da temática que ele está tratando, né? Então é interessante sempre nessa relação, o que é histórias em quadrinhos, que acho que é o primeiro foco. E qual o quadrinho que vocês mais gostaram? Ou mais de um que vocês gostaram? Bom, eu gostei mais, né, do Diário de Vida da Catiana. Eu já trabalhei com ele, né, na bolsa que tem. E, bom, esse quadrinho, ele traz uma perspectiva profunda da autora, né, da vida dela. Ele aborda tanto as fases difíceis quanto os momentos positivos. Ele cria uma grande representatividade da vida real. E através da leitura, muito de nós podemos identificar com as experiências e sentimentos expressos na história, o que é um reflexo poderoso, né, na sociedade que nós estamos, sociedade atual. E você, Sara? Bom, eu tenho na verdade, que eu gostei bastante. Diário de Virgínia, Confinada e Sétimos Filhos. O Diário de Virgínia eu achei incrível, me tocou bastante. Eu me identifiquei bastante com a autora. Tanto é que eu chorei em alguns momentos lendo, porque realmente me pegou muito a questão do medo. Me identifiquei bastante, até demais. Eu até comentei com a professora que eu me identifiquei até demais. Então, assim, é muito reflexivo, é bonito, tem um sentimento. Você vê que a autora realmente mostrou um sentimento. E saber que aquele autor tem toda essa sensibilidade para escrever, tanto como um quadrinho, de tocar de uma forma tão tocante, eu tive uma experiência muito positiva. Porque, se não me engano, foi o segundo quadrinho que nós lemos, não foi? Então, assim, eu já tinha lido Confinada. Eu gosto muito de Confinada porque eu vi no Instagram, eu acompanhei quando estava lançando e eu achava o máximo, que foi na época da pandemia, então estava muito no Instagram, eu vi essa quadrinho lá, eu achei maravilhoso. E o Sétimo Filho por ser uma comédia mais crua, sabe? E por ser uma escritora também goiana, então essas histórias foram maravilhosas. Sim, nossa, muito bom. Eu fiz a seleção, né? O Diário de Virgínia era um que eu conhecia e eu adoro realmente a Catiana, a produção dela, o modo como ela traz essas temáticas, gente, eu acho fabuloso, foi muito bom. E como é que fala? Os Sétimos Filhos, né? Os Sétimos Filhos foi muito bom. Vou ter que tá alto. Os Sétimos Filhos, porque traz as lendas, né? Os mitos, né? E a gente identifica com essas lendas, né? Eu acho engraçado isso, a gente lembra das nossas mães, dos pessoal contando essas histórias, eles trazem isso, é muito bom. De um jeito gostoso, né? O traço deles, né? Eu quero achar a versão que eles fizeram impressa, ainda não encontrei, né, para comprar. Eles fizeram uma produção impressa com uma outra história complementar lá, mas é interessante isso, né? E realmente é daqui, né, a quadrinista, né? Então muito bom também. E a outra que eu indiquei para vocês que eu adoro, que é o Diário de Apotecária,
né, que eu tenho acompanhado, também são os meus preferidos dessa seleção, né? E aí, acho que vocês já falaram um pouco sobre isso, né? Mudou o modo de vocês verem sobre as histórias em quadrinhos? Vocês começaram a pensar sobre as histórias em quadrinhos? Vocês já falaram um pouco sobre isso, mas poderiam falar um pouquinho mais dessa percepção do que é histórias em quadrinhos? Bom, aumentou muito, né, minha vontade de ler histórias em quadrinhos, porque eu não tinha essa noção de ler histórias em quadrinhos, né? E aprofundar mais nesse universo das histórias. Eu aprendi também a apreciar mais, né, a construção das narrativas e entender melhor os elementos que compõem, né, uma boa história em quadrinhos. E essa experiência também fortaleceu minha relação com a leitura e me motivou a explorar mais e também, além disso, ao compartilhar e discutir com os colegas, né, as histórias, eu percebi que as histórias em quadrinhos, elas podem ser uma ferramenta poderosa, né, para expressar emoções, narrar experiências de vida, abordar, né, temas sociais relevantes, né. Isso não apenas ampliou meu interesse por diferente história em quadrinhos, mas também me incentivou a refletir sobre essas narrativas, que podem, né, impactar nossas vidas e nossas percepções do mundo ao nosso redor que vivemos. Bom, e você, Sara? Pra mim foi muito bom porque tirou da minha perspectiva a ideia de que a vida era infantil, de que era coisas de super-herói, de que não tinha temas sensíveis, temas adultos, que era só as tirinhas de humor duvidoso do ensino médio. Só que não, mudou bastante. Quando eu li o Diário de Virgínia, principalmente, aquilo abriu a minha mente de uma forma que eu pensei que não poderia acontecer. Eu lembro que a última vez que eu me senti tocada lendo alguma coisa foi quando eu li Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que eu chorei bastante. Então, eu senti algo meio parecido. E você se identificar com algo que você gosta muito, em algo que é desconhecido, faz você se aproximar daquilo e querer mais e mais, e ver mais sobre aquilo, e ler mais. Tanto é que eu fiquei extremamente chateada que não tinha continuação do Sétimo Filho. Quero muito saber o que acontece, por que ela tá daquele jeito. E eu gosto muito, eu vou incluir mais leituras de história em quadrinhos nas minhas leituras diárias, porque realmente abriu, assim, um pouco na minha cabeça. Foi muito incrível a experiência. Ai, que bom, que bom. Vou colocar aqui, o pessoal ver, olha, os quadrinhos que nós trabalhamos, né? E esse aqui, que é o Diário de Virgínia, que nós estamos falando. Como eu falei, tá acessível, vocês podem procurar, colocar o Diário de Virgínia, vocês acham online para ler, né? Então tem a página, aí vocês veem. E aí tem os termos, né, que ainda está sendo discutido, HQ-crônicas, webcomic, né, que é uma estrutura de quadrinhos produzidos no espaço online. Né? Então tem toda uma estrutura que a gente vai também meio que aprendendo a ler, como que ler, né, essas histórias em quadrinhos. Né? E aqui só para vocês verem, né, essa é a Kátia Ana, que inclusive esteve conosco, né, em um dos encontros, né, o pessoal pôde perguntar, né, acho que até a Mariane fez algumas perguntas, né, Mariane? Você podia até comentar pra gente o que foi. Bom, eu perguntei para ela, né, qual foi o que trouxe ela a fazer o quadrinho, qual a experiência que ela teve ao fazer o quadrinho. E assim, foi extremamente enriquecedor a gente falar com ela, né, porque a gente nunca imagina ler uma história em quadrinhos e de falar com a própria autora que fez aquele quadrinho. E foi um quadrinho, né, que me tocou bastante. E, bom, falar sobre o desenvolvimento de Diário de Virgínia, entender as motivações e sentimentos por trás da obra, ela compartilhou muitas reflexões, né, profundas, se emocionou ao responder as perguntas, né? Foi inspirador ver como ela se sente amada e querida, né? Especialmente um momento em que as histórias em quadrinhos muitas vezes não recebem a devida atenção. Saber que ela é do nosso estado também, né? Goiás, também foi um ponto de conexão especial para nós, né? E além disso, o encontro nos proporcionou uma visão mais íntima, né, de seu processo criativo e das dificuldades
que enfrentou para trazer a história à vida, porque o Diário de Virgínia não vou contar a história, né, mas fala sobre a vida dela, o que ela passou, né, e ver a paixão e a autenticidade com que ela fala de seu trabalho foi uma experiência inspiradora para a gente, e que reforçou ainda mais o valor, né, das histórias em quadrinhos como uma forma de arte significativa. Não, lembrando, né, durante o encontro, né, que ela falou que ela é daqui de Porá, né, que ela morou aqui por até os 7 anos, né, então que mundo pequeno. Exatamente. E aí é interessante observar isso, né, então assim, como eu falei, eu tento divulgar, sempre que eu posso eu falo, porque é uma leitura para mim que está acessível também, dá para trabalhar com os alunos, né, e aqui você vê o site, né? Você tem lá os capítulos, então você nem precisa ler muito rápido, você lê um capítulo, depois outro e vai acompanhando as narrativas, né? Então, assim, eu recomendo muito para o pessoal poder acompanhar. Aqui eu trouxe um trechinho que é o meu preferido, né? Que é essa sequência que ela traz, e aí você vai passando, né? As imagens, e aí lembro da cidade de Goiás, né? Eu falei, nossa, para quem esteve, então fica mais marcante, né? Quando ela traz esses traços e vai mostrando essa relação, então só para poder visualizar. A outra obra nós já falamos, foi a Confinada, do Leandro Assis e da Priscila Oliveira. Tá aqui o site, se vocês quiserem, o Instagram para vocês irem lá ler, tá lá disponível ainda. Né? Ele já está com uma outra produção, mas tá lá disponível ainda. E a leitura é uma outra, né? Uma leitura pelo Instagram, que nem a Sara falou. No começo, se acompanhava diariamente as produções, né? Ia saindo devagar. Agora já está finalizada, vocês acham aqui em cima, né? Vocês podem ver aí para ir olhando cada capítulo. Então também é uma forma de ter acesso a essa leitura. A outra é Os Sétimos Filhos, né? Vocês podem ver a página aí, que a produtora, acho que ela é de Brasília, né? Então você vai vendo essa produção também, vai se identificando quem é daqui, quem é da região, a gente vai identificando os lugares, é muito bom. E aí a gente leu 2 produções asiáticas, né? Aí isso é mangá, manhwa, isso é uma discussão que a gente pode até ampliar depois, mas que a gente leu, que é o Começo e Depois do Fim, e o Diário de Apotecária, né? Que é o Kusuruya no Hitori Rigoto, que é uma outra produção, o que também dá para achar online para assistir, para ler. Então, assim, foi uma seleção curta, né? Como eu falei, foi um experimento para ver como que ia ser a recepção, né? Fiz depois um formulário de avaliação, o pessoal falou várias questões, o que acharam, alguns gostaram da atividade da playlist, acharam interessante, que devia ter feito, eu só fiz para uma leitura, né? Não para os outros, não pedi para os outros. Essas produções são disponíveis online, então o que é o meu objetivo inicial é mesmo influenciar e querer que as pessoas vejam essas produções, reconheçam, e tem várias temáticas, vários traços, vários artistas, né? Então isso também é relevante porque talvez eu não goste de tal temática ou de tal característica, mas tem uma outra que você possa gostar. Então uma diversidade que aí cada um pode encontrar, né, aquilo que gosta mais e adentrar mais nesse espaço da leitura. E o outro foco é o espaço também da pesquisa, né? Cada vez mais ficou, gente, isso aqui a gente pode pesquisar também, né? Fico inserindo os meus orientandos para começar a pesquisar, mas que a gente vai vendo como é que isso vai se dando. Bom, no mais é isso. Vocês querem dizer mais alguma coisa desse pedido pessoal? Bom, meu projeto foi uma experiência muito legal, muito interessante. Eu não apenas expandi meu conhecimento pelo gênero, mas eu também tive a chance de me conectar, né, com os outros alunos ao longo da discussão, né, e aprender, né, com cada opinião. E também o contato direto com a Katiana, né, que foi um destaque muito importante, pelo menos para mim foi, porque nos permitiu compreender mais profundamente a arte, né, e a emoção por trás das suas obras. Eu estou muito grata por essa oportunidade, né, e ansiosa para continuar explorando mais o mundo dos quadrinhos. Bom, tenho mesmo, professora Fernanda, por ter começado esse projeto. Sinto que foi extremamente enriquecedor para muitos alunos ali, principalmente a mim, que não tinha muito contato com histórias em quadrinhos, tinha o desejo, mas nunca contato, e
A história mexeu comigo, então feliz por ter aceito participar. E quero também participar mais vezes, se tiver mais vezes, quero participar, sendo online ou sendo presencial. Vou me esforçar para poder ir, porque realmente foi muito bom para mim. Eu gostei bastante. Despedido pessoal, gente. Espero que vocês gostem do projeto e estamos aí. Ótimo, gente. Eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Por estarem aqui comigo para compartilhar. Essa gravação também faz parte do curso, né? Para finalizar o curso, né? A gente produz um material, um material de vídeo que a gente divulga um pouco mais isso e que depois vai ser transformado também, né? Em podcast, né? Então vocês podem ter acesso de várias formas, que eu acho que é o que o quadrinho para mim me faz pensar, sabe? Essa diversidade de possibilidades, de leituras e de identificação que é possível, né? Muito forte tamanho. Então, acho que agora eu posso me despedir, né? Já agradecer a vocês e então até mais, né? E quem sabe até os próximos eventos, cursos e projetos. Até mais. Este programa é uma edição de Brightside Edições.